Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Damasceno, professor de matemática do Instituto Federal do Maranhão, e nesta aula nós vamos ver o assunto de porcentagem. Esta é minha quinta aula no projeto Estudar Juntos. Esse projeto ele tem como objetivo revisar conteúdos do ensino fundamental e do ensino médio para a preparação de vocês para o Enem. O objetivo geral dessa aula é resolver situações, problemas envolvendo porcentagem. Este objetivo ele está totalmente alinhado à prova de matemática do Enem, porque esta prova ela é uma prova de resolução de problemas. Dentre os objetivos específicos, nós temos definir porcentagem, representar porcentagem, calcular porcentagem de certo valor e calcular acréscimos e descontos. Para que você tenha uma ideia de como essas questões elas caem na prova do Enem e a necessidade delas para você interpretar e resolver a questão, olha só essa questão do Enem aqui em tela, uma situação problema do Enem de 2018. Nesta questão nós temos uma tabela e essa tabela ela nos dá um balanço parcial nacional da vacinação contra a gripe. No caso, a gripe provocada pelo vírus H1N1. Então, na tabela, nos é dado um grupo de risco e é dado a população desses grupos de risco, o número de pessoas que foram vacinadas e um valor aqui, esse símbolo aqui, que vocês já devem observar, que é conhecido de vocês, esse símbolo representa, esses valores aqui representam a porcentagem desse valor em relação a esse daqui. É uma relação entre o número de pessoas vacinadas e o número total de pessoas desta população. Observe então que para você saber analisar a tabela, você tem que saber porcentagem. E porcentagem também é necessário para você resolver a questão. Não só você saber interpretar a tabela, mas você resolver a questão. Porque a própria questão, ela nos pergunta qual é a porcentagem, então, do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas. Então, você tem que saber esse conceito de porcentagem, tem que saber trabalhar com ele para que você possa resolver essa questão e outras questões semelhantes que caiam o assunto de porcentagem. Então, o objetivo dessa aula é que você resolva problemas que envolvam o assunto de porcentagem. Sobre a definição, nós vamos ver aqui uma situação, esse exercício, de forma que você possa entender essa definição. Aqui nós temos uma tabela, e nessa tabela ela faz um resumo dos salários de Sophie e Pedro no ano de 2012, no ano de 2013 e também nos traz o aumento salarial entre dessas duas pessoas. No caso da Sophie, nós temos que o salário dela em 2012 é 1.200 e o salário em 2013 1.500. Olhando a tabela, nós conseguimos identificar quem recebeu o maior salário absoluto. No caso, olhando, facilmente você detecta que quem recebeu o maior salário absoluto foi Sophie. Pedro recebeu 285. Então, Sophie teve um aumento de R$ 15 a mais do que Pedro. Essa tabela nós podemos tirar várias informações. Por exemplo, nós podemos determinar a razão entre o aumento salarial e o salário em 2012, tanto de Sophie como de Pedro. No caso, a razão entre o aumento salarial e o salário em 2012 de Sophie é o aumento salarial de Sophie, 300, em relação ao salário dela em 2012, que é 1.200. Então, nós temos a razão aqui, 300 sobre 1.200. De Pedro, nós temos que o aumento salarial dele é 285 e o salário dele em 2012, 950. Então,
tanto essa razão como essa razão, ela faz uma comparação, uma relação entre o aumento salarial e o salário dessas pessoas no ano de 2012. Então, o aumento salarial delas para ou sobre o salário delas em 2012. Uma outra pergunta que não é respondida tão facilmente só visualizando a tabela é: qual seria o aumento, o maior aumento salarial relativo? Absoluto nós já vimos ali que é o de Sofia. Agora, qual é o relativo? Quando fala relativo, nós temos que saber que era com respeito ao salário deles em 2012. Então, vamos aqui, ó. Para responder essa questão, nós vamos encontrar uma fração que seja equivalente a essa anterior, cujo denominador seja 100. Para que daqui para cá eu obtesse 100, eu tive que dividir 1.200 por 12. Então, para que essa fração aqui seja equivalente a essa, o que eu dividi aqui por um determinado número, eu tenho que dividir por esse mesmo número o numerador. Então, 300 dividido por 12 vai dar 25. Essa razão aqui, essa razão que nós chamamos de razão centesimal, razão cujo denominador é 100, eu posso transformar em algo que nós chamamos de porcentagem. Como que nós fazemos isso? Esse número aqui, ele é o numerador da razão centesimal. E o denominador, que é 100, eu transformo neste símbolo, que é o símbolo de porcentagem. Então, eu leio 25 centésimos, 25 sobre 100, eu posso ler 25%. A mesma forma eu faço aqui com Pedro. Você observa que eu tenho que chegar no denominador 100. Daqui para cá, para eu obter 10, eu tive que dividir 950 por 95, aí eu obtive 10. Para obter o numerador, eu peguei 285 e dividi também por 95, tem que ser dividido pelo mesmo número, aí você obtém o número 3. Partindo dessa ideia e prosseguindo, nós temos uma razão que é equivalente a essa, mas é necessário, para que nós façamos a comparação, que o denominador ele fique aqui igual a 100. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar esse denominador aqui por 10, e você vai chegar ao 100. 10 por 10, 10 vezes 10, 100. Então, para tornar a fração equivalente, eu tenho que multiplicar o numerador por 10 também. 3 vezes 10 dá 30. Então, a ideia é o seguinte. Se eu quero comparar dois valores, tá? No caso, duas razões, são valores relativos a um determinado valor. No caso aqui é o salário dessas duas pessoas em 2012. Eu tenho que tornar esses denominadores iguais. Aí eu consigo fazer a comparação. Uma boa forma de fazer essa comparação é você transformando essas razões em razões centesimais, ou razões cujo denominador seja igual a 100. Nesse caso aqui, nós chegamos que Sophie, o aumento salarial dela relativo é 25%, Pedro, 30%. Então, o que nós podemos analisar? Por que chama relativo? Porque é um aumento que está relacionado a um determinado salário, de uma determinada época.
Então, em termos relativos, Pedro ele teve um maior aumento, apesar de que Sophie tenha um maior aumento absoluto. Pedro teve um maior aumento relativo. As razões de denominador 100 são chamadas razões centesimais, ou taxas percentuais, ou porcentagem, certo? Nós aqui, então, nós aqui denominamos que as razões de denominador 100 são as porcentagens, certo? Na realidade, essas razões elas podem ser simbolizadas da seguinte forma, né? Como nós vimos aqui. O numerador delas ela é a própria porcentagem. E como é que você vai simbolizar? Você pega o numerador, só conserva aqui. No caso, eu estou pegando como exemplo esse do 25%. E o 100 você transforma, que é o denominador, você transforma no símbolo de porcentagem. Aí você vai ler 25 centésimos, você vai ler 25%. Porcentagem, razão centesimal, número decimal. Ó, aqui nós temos o seguinte, você tem uma porcentagem, e como é que você transforma em razão centesimal? O numerador, o número que está aqui, ele é o numerador da fração, da razão centesimal. E o símbolo de porcentagem você transforma em 100. Aí você vai ter a razão centesimal, que é a porcentagem. Você pode transformar essa porcentagem em um número decimal. Para você transformar, você tem que fazer a seguinte análise. Em um número qualquer, quando não aparece a vírgula, está subentendido que a vírgula está depois do último número. Então, está aqui depois do zero. Dividir por 100, uma potência de 10, no caso 10, 100, 1000, é só você verificar a quantidade de zeros e deslocar para a direita. No caso, 2 zeros, você vai deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Você fazendo isso, você vai obter 0,3. Eu vou deixar esses 3 exemplos aqui, B, C e D, para você fazer a análise, né? Mas essa análise, tanto do B, do C e do D, é a mesma análise que eu acabei de fazer aqui no item A, no exemplo A. Sobre acréscimos e descontos. Quando você tem um problema sobre acréscimo, você pode fazer o cálculo por essa fórmula aqui. Essa fórmula, você tem o seguinte, V índice F, V índice 0, vezes 1 mais I. O que nós devemos entender em cada ideia disso aqui? Esse I, ele é a razão centesimal, ele é a porcentagem, ele é a taxa de aumento. Essa taxa de aumento, você tem que somar com o número 1. E esse fator aqui, você tem que multiplicar por V índice 0. A ideia é que, para você ter um novo valor, a partir de um inicial, um valor futuro, novo valor, a partir de um valor inicial, você tem que calcular, você tem que fazer a soma do valor inicial mais o aumento, o acréscimo. No caso, o acréscimo vai ser a taxa vezes o valor inicial. Então, você fazendo esse cálculo, você vai obter essa soma, né? Que é o valor inicial mais o valor de aumento. Se for um desconto, a fórmula é muito parecida, só que com uma pequena diferença. Ao invés de você somar a taxa percentual, você vai subtrair a taxa percentual. Vamos ver aqui alguns exemplos, 2 exemplos, para que você possa entender melhor essa questão.
Uma loja tem um produto que sai por R$ 700, estão vendendo esse produto por R$ 700. A loja ofereceu um aumento de 5% em seus produtos, ele estabeleceu um aumento de 5%. Quanto passará a custar esse produto? Vamos tentar fazer essa questão mentalmente. 10% de 700 é 35. 35 não, 10% de 700 é 70. Se 10% é 70, 5%, que é a metade de 10%, vai ser a metade dos 70, que no caso a metade de 70, 35. Então, o valor após o aumento vai ser 700 mais 35, que vai nos dar 735. Este 735 ele poderia ser calculado pela fórmula que nós vimos aqui. No caso, o valor inicial é 700, você tem que multiplicar por 1 mais a taxa é 5%. 5% é 0,05, 0,05 somado com 1 vai dar 1,05, que multiplicado por 700 você chega no 735. No caso, se for desconto, né, a mesma situação, só que com desconto, você vai pegar os 700 e vai subtrair do desconto. No caso, o desconto aqui é 35. Então, 700 menos 35, você vai chegar nos 665. Da mesma forma, você pode calcular pela fórmula que foi dada aqui. Só que ao invés de somar, você vai subtrair, porque é uma questão de desconto. Tá? Os cálculos aqui, vamos aqui falar aqui um pouco para vocês. Caso aqui 700, como nós chegamos nesse 0,95? 5% é 0,05. Você pega 1 menos 0,05, você chega no 0,95. E esse valor aqui é o resultado da multiplicação desses dois. Vamos agora para as questões do Enem. Nós vamos resolver 4 questões do Enem. A primeira é essa, questão do Enem 2013. A questão nos fala, para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamento remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação de preço. Ele não possui cartão Fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de... Questão tranquila, vamos resolvê-la. Vamos nos concentrar no que a questão nos fala e na sua pergunta. Aqui as alternativas. Muito bem. Olha só. Essa loja, ela fez... primeiramente, um cliente ele vai comprar um produto que custava R$ 50. Só que essa loja, ela praticou um desconto de 20%. 20% de quem? Dos 50. 20% de 50, como é que você vai fazer? Você vai pegar o 20%, no caso 20% é 20 sobre 100, você chega no 0,2 e você vai multiplicar por 50. Fazendo essa multiplicação, você chega no valor 10. Então, 20% de 10 20% de 50 é igual a 10. A questão fala que se esse cliente tivesse o cartão, além desse desconto de 20%, ele obteria um desconto de 10% sobre o valor da compra dele. O valor da compra dele é o valor do produto com o desconto de 20%. No caso, o desconto foi 10, era 50, desconto de 10, então o produto passou a ser 40. Então, 10% de 40, que
que é o desconto que ele vai receber na boca do caixa, nós vamos chegar ao valor 4. 10% é 10 sobre 100, 10 sobre 100 é 0,1, você multiplica por 40, fazendo essa multiplicação você chega no valor 4. Então, além do desconto de 20%, qual é o desconto que ele obteria a mais, o desconto adicional que ele obteria a mais se ele tivesse o cartão adicional da loja? R$ 4. Resposta, letra E, R$ 4. Segunda questão do Enem. A questão nos fala o seguinte: um comerciante visita um centro de vendas para fazer cotação de preço dos produtos que deseja comprar. Verifica que se aproveita 100% da quantidade adquirida de produtos do tipo A, mas apenas 90% de produtos do tipo B. Esse comerciante deseja comprar uma quantidade de produtos, obtendo o menor custo-benefício em cada um deles. O quadro mostra o preço por quilograma em reais de cada produto comercializado. Muito bem, esses valores estão aí. Ele quer saber, baseado na quantidade de produtos, obtendo o menor custo-benefício, quais produtos ele deveria escolher para comprar. Vamos aqui analisar. Ele comprando o produto do tipo B, ele aproveita 90%, certo? Nós temos que deixar tanto os produtos do tipo A e do tipo B no mesmo quantidade de aproveitamento. E aí nós vamos ter ideia do que se paga por uma mesma quantidade. Então, no tipo B, de fato, ele está pagando pelo que ele vai consumir R$ 1,70. Como aqui ele está consumindo 90% do produto, nós temos que saber quanto a pessoa que comprar no tipo A, quanto ele vai estar pagando também por 90% do produto. No caso, é só você praticar uma multiplicação. Você vai pegar 0,9 vezes o valor de cada produto, no caso no tipo A. 90% de 2, lembrando que 90% é a mesma coisa de 0,9, então 0,9 vezes 2 você vai chegar no 1,80. Procedendo da mesma forma, calculando 90% dos valores, você vai chegar a esses valores que estão aqui nessa tabela, no caso na coluna dos produtos do tipo A. Então, agora, esses valores que estão aqui, 1,80, 4,05, 4,42, 5,40, e esses valores que estão aqui na coluna da B, são valores que você paga tanto em B como em A por um mesmo consumo que você vai ter dos produtos. Então, partindo dessa ideia, você vai, baseado no consumo, benefício, você vai pagar pelo produto que você vai pagar menos, pelo mesmo aproveitamento. No caso aqui, visualizando a tabela, nós conseguimos compreender que é mais vantajoso eu comprar o arroz, no caso o produto do tipo B. É mais vantajoso eu comprar um produto tipo A para feijão, tipo A. E é mais vantajoso eu comprar um produto do tipo, no caso da soja, do tipo A. Olha aqui, é um valor menor do que esse, por uma mesma quantidade. E no milho, é mais vantajoso você comprar o do tipo B.
porque para uma mesma quantidade de produtos que você vai consumir, você vai estar pagando menos no tipo B com relação a milho. Tá? Então, seguindo a sequência, você deve comprar arroz tipo B, feijão tipo A, soja tipo A e milho tipo B. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 3, questão do Enem 2017. O gráfico mostra a expansão da base de assinantes de telefonia celular no Brasil em milhões de unidades no período de 2006 a 2011. Está aqui o gráfico que ele está falando no enunciado. De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares no Brasil de 2007 para 2011 foi de... Aí aqui é nos dado alguns resultados, são as alternativas. Vamos responder a questão. Nós temos que calcular uma coisa que nós chamamos de variação percentual, certo? Qual é a porcentagem de aumento de um valor em relação ao outro, de um valor para o outro. Vamos resolver a questão da seguinte forma. Ele quer que você calcule a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares, né? No caso, o crescimento. De 2007 para 2011, aumentou quanto na quantidade de aparelhos? É só você fazer o seguinte. Se é o valor V índice F, é o valor aqui de celulares em 2011. No caso, 224,02. Isso está sendo dado em milhões. Menos o valor V índice 0, o valor em 2007. O valor em 2007 é 120,98 milhões. Sobre o valor em 2007. Ok? Fazendo essa diferença aqui, você vai obter 103,04. Agora observe como nós vamos chegar na resposta. Para você calcular de forma exata, você teria que fazer uma conta por deveras trabalhosa. Você deveria dividir, você pode fazer o seguinte, para chegar no valor em porcentagem. Pegar 103,04, dividir por 120,98 e partindo desse valor, você fazendo essa divisão, você vai ter um número decimal. E nós vimos que de número decimal para você chegar em porcentagem, basta que você multiplique por 100. Então, você deveria dividir e obter um número em porcentagem, ok? Número decimal, e depois você teria que multiplicar por 100. Mas eu quero analisar essa questão com vocês de outra forma. A ideia é o seguinte. Pensem que se eu calcular, o valor que está aqui em cima é o valor da porcentagem. O numerador é o valor da porcentagem. Por exemplo, se eu calculo, por que eu entendi que esse valor percentual é maior do que 50? Eu fiz da seguinte forma. Se o valor que tiver em cima, que é o numerador, for 50% de 120, nós teríamos aí algo próximo de 60, alguma coisa, certo? 60, algo, algum outro valorzinho, tá bem? Mas nós não temos algo próximo de 60, nós temos um valor bem superior, no caso 103. Então, daí você conclui que esse valor que nós estamos procurando é maior que 50%. Agora, vamos imaginar o seguinte.
Por que eu concluí que esse valor é menor do que 100? Para você ter essa ideia, imagine o seguinte, esse valor aqui, para que ele fosse 100% desse, ele teria que ser o mesmo valor desse, só que ele não é, ele é um valor menor, então ele é menor que 100%. Logo, nós podemos concluir que a nossa taxa percentual ele é um número maior que 50 e menor que 100. Qual dessas alternativas o número é maior que 50 e menor que 100? Alternativa B. Resposta, alternativa B. Das alternativas é a única que contempla esse intervalo, ou seja, a taxa percentual está entre 50 e 100. Agora nós vamos para a nossa última questão, Enem 2018, questão 4, que é a questão problema que nós vimos no início da aula. Vamos aqui a essa questão. Vamos resolver ela. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1, em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data do início da prorrogação da campanha. Então, nós temos aqui o seguinte, nós temos aqui um grupo de risco, nós temos a população de cada grupo de risco, o número de pessoas vacinadas em cada grupo, tá? E nós temos aqui o valor em porcentagem. Como é que é calculado realmente esse valor aqui de porcentagem? Você pode calcular da seguinte forma. Como eu chego no 20%, você vai pegar 0,9 dividir por 4,5, tá? Isso é a mesma coisa de dividir 9 por 45. Se você dividir 9 por 45, você vai obter um número decimal. E desse número decimal, você multiplicar por 100, você vai chegar no valor 20. Assim é o procedimento com todos os outros itens. Mas a pergunta, vamos aqui nos concentrar na pergunta. Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Então, vamos aqui na questão. Ele quer saber o número de pessoas, a porcentagem das pessoas que já foram vacinadas. Então, do total, quantas pessoas foram vacinadas? Ele quer esse valor em porcentagem. Então, qual é o total? O total nós colocamos como numerador. E o valor que nós queremos calcular a porcentagem, nós colocamos no numerador. No caso aqui o total, como é que você chega no total? Você vai ter que somar 4,5, 2, 2,5, 0,5 e 20,5, que vai nos dar aí o número 30. O valor que nós queremos calcular, a porcentagem, é do número de pessoas que já receberam vacina. Então, se eu somar 0,9, 1, 1,5, 0,4 e 8,2, nós obtemos com essa soma o número 12. Como ele quer em porcentagem, vamos primeiro transformar essa razão centesimal, essa razão que não é uma razão centesimal, é uma razão centesimal, ou seja, uma fração cujo denominador é igual a 100. Se eu dividir 30 por 3, eu obtenho 10. E para obter uma fração equivalente, eu também vou dividir esse numerador por 3. Então, dividiu aqui por 3, embaixo, no denominador, divide o numerador também por 3. Então, 12 por 3 vai dar 4. Você vai chegar em 4 sobre 10. E para chegar nessa outra igualdade, nessa outra fração equivalente, basta que você multiplique o numerador e o denominador por 10 também.
4 vezes 10 dá 40, 10 vezes 10 dá 100. E você transforma 40 sobre 100 em porcentagem. Numerador 40, denominador transforma em porcentagem. Então você obtém como resposta 40%, letra D. Aqui nós chegamos no final da nossa aula de hoje. E eu agradeço a você que me acompanhou até esse momento. Espero estar ajudando você nessa preparação desse exame, que você com certeza tem aguardado com muita apreensão, mas tenha certeza, quanto mais você se preparar, mais você vai ter êxito nessa prova. O que eu desejo para você é que nessa semana você esteja bem dedicado, estude bastante. Então, até a próxima aula. Espero vocês e vamos continuar nessa preparação. Grande abraço, até a nossa próxima aula.